Salve, salve, meu povo! Vamos lá para uma revisãozinha tranquila agora sobre a prova da VUNESP. O que a gente tem de principais detalhes que a gente tem que ficar atento. A prova da VUNESP, acho que comparada com as outras, né? É uma prova muito mais tranquila e a gente nota isso pelo nível das questões. Em que pese ultimamente tem aparecido algumas questões bem interdisciplinares. Questões assim que misturam de maneira bem específica duas matérias, né? Então, sem saber uma das partes, você às vezes não consegue nem resolver, tá? Não é o caso das questões que eu separei aqui agora, mas cabe, tá, ficar atento com isso aí. Questões interdisciplinares bem específicas que andaram aparecendo aí na VUNESP, tá? Então vamos lá, vamos ver quais são os principais detalhezinhos da prova da VUNESP que a gente precisa conhecer. Então eu trouxe um exercício aqui, um exercício inclusive interdisciplinar. Fala assim: analise as estruturas das clorofilas A e B. Então ele deu duas estruturas da clorofila A e da clorofila B. Essa é uma questão mais específica, tá? Porque você deve lembrar que tem vários tipos de clorofila. Tem clorofila A, clorofila B, clorofila C. E que quando você pega uma planta qualquer, a maior parte dela é clorofila A, tá? A maior parte dela é clorofila A, sendo ela a principal responsável pelo processo de fotossíntese, tá certo? As outras, tá, tem um papel menos relevante. Então tá, bom. As clorofilas A e B estão presentes na estrutura celular denominada, gente, aí é tranquilo, ó, a parte interdisciplinar. Não é uma parte interdisciplinar difícil, mas é o cloroplasto, né? Então não pode ser isso aqui e não pode ser, não vou conseguir tirar aqui por causa do comando do slide. Não pode ser o complexo de Golgi, tem que ser cloroplasto, ficamos entre A, B e D, tá? Sendo que a clorofila A é A, não é isso que a gente falou? Então, ó, já excluo aqui a B. Então ficamos entre A e D, tá? Então lembre-se que a clorofila A é a principal, é aí que é a parte que eu te digo que é bem específico, tá? Porque se você, por exemplo, não se lembrasse que a clorofila A é a principal delas e a mais importante, a principal responsável pelo processo de fotossíntese, você podia errar. Que é uma parte que eu te digo que é bem específica da biologia. É uma questão de química, mas ela tem uma parte biológica que é bem específica, né? Beleza. Nas duas clorofilas, o elemento magnésio encontra-se sob a forma de íons. Gente, vamos lá. O magnésio, ele está na família 2A, que é grupo 2, segunda coluna da esquerda para a direita. O magnésio, ele é um alcalino terroso. Em sendo um alcalino terroso, tá? Se ele está na forma de íon, ele é metal. Metal alcalino terroso tem uma forte tendência de formar cátion mais 2 ou 2+, se você quiser. Certo? Então o magnésio, ele está na forma cátion 2+, ele é Mg2+, certo? Carga 2+, certo? Já excluímos, já sabemos que a resposta é a letra A. Aí, a diferença nas duas estruturas é a presença na clorofila B de um grupo da função orgânica. Olha para as duas cadeias. Repara que tanto a clorofila A quanto a clorofila B, elas são muito semelhantes, com uma diferença neste grupo que está aqui apontado com a setinha. Isso aqui é uma ramificação metil. E aqui é um aldeído. Então, da clorofila A para a clorofila B, teve uma oxidaçãozinha aí que gerou um aldeído. Oxidou esse metil a aldeídos. Pode acontecer em determinadas situações. Então, é o aldeído que diferencia a A da B, tá certo? Que é o que está aqui no finalzinho da nossa resposta. Então, se você pegar a nossa revisão da FUVEST, comparar com a revisão da FUVEST, você vai ver que o nível, a diferença de nível das questões, ela é, assim, gritante, tá certo? Uma questão bem tranquila da prova da VUNESP. Então não espere uma prova muito
conteudista, com rodapés de livro, com construções iguais à da FUVEST. Tá? Uma prova bem mais tranquila. Beleza. 2. O Brasil já é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago. O paciente consegue emagrecer porque perde a fome radicalmente. A quantidade de comida consumida cai a 1/4, em média por falta de espaço. Apesar dos avanços técnicos e das facilidades, a cirurgia está longe de ser uma intervenção simples. Além de aumentar a sensação de saciedade, mesmo com uma pequena ingestão de alimentos, a redução do estômago também reduz a quantidade de suco gástrico secretado pela parede estomacal. Você deve lembrar que o suco gástrico ele é constituído de HCl com um pH mais ou menos igual a 1, ácido clorídrico ou muriático. Então, comprometendo a digestão do alimento nessa porção do aparelho. Então, o fato de reduzir a quantidade de suco gástrico atrapalha um pouco a digestão, tá? Porque tem menos HCl. E você deve lembrar que o pH do estômago precisa ser igual a 1, porque é o pH ótimo da enzima pepsina. Certo? A atividade enzimática da pepsina, que é a enzima responsável, tá, por facilitar a digestão no estômago, ela funciona bem num pH igual a 2. Se o pH for muito diferente, 2 não, 1, tá, aproximadamente 1, entre 1 e 2, se o pH for muito diferente desse valor, ela perde sua atividade, um pouco da sua atividade enzimática e a digestão fica atrapalhada. É isso que ele está querendo te dizer. A principal enzima digestória do suco gástrico e a estrutura química dos monômeros das moléculas sobre as quais atua. A pepsina, ela atua principalmente, tá, na digestão de proteínas. Agora, gente, as proteínas, elas são constituídas do que? De aminoácidos. Então, a enzima eu já sei, ó. A excluir, pode ser B, pode ser C. A D não é tripsina, peptidase não. Então, é pepsina, tá? Então, as proteínas são constituídas de aminoácidos. As proteínas, na verdade, elas são poliamidas, geradas pela condensação de vários aminoácidos, certo? Com perda de moléculas de água. Então você vai juntando os aminoácidos, esses vários aminoácidos geram um polímero, que é uma macromolécula, que no caso é a proteína, que é uma poliamida. Aí você junta isso aqui, tem a perda de uma molécula de água, correto? Então, a estrutura química do monômero, quem é o monômero? O monômero é a substância que dá origem à macromolécula proteína. É o reagente que forma esse polímero. O reagente é o aminoácido. Ô turma, aminoácido não é chamado de aminoácido à toa. É porque ele tem grupo amina, certo? O grupo amina é grupo NH2 e ele tem ácido, que é grupo COOH. Você tem que tentar encontrar isso em alguma molécula dentre as alternativas que a gente tem. Então vamos lá. Pepsina. A pepsina, bom, a B, né? Pepsina deu essa estrutura. Gente, isso aqui, ó, é aldeído. Então não dá, tem que ser ácido. E aqui tem álcool, tá? Álcool e aldeído, isso aqui é um carboidrato, tá? Que é uma molécula, tá, de função mista poliálcool aldeído. Isso aqui é uma aldose, gente. Isso aqui não é um aminoácido, tá? Curiosamente, isso aqui tem 3 carbonos, isso aqui é uma triose, tá certo? Aí eu fiquei com a C. E você observa que a C, ela tem justamente o grupo amina, que eu citei ali em cima para você, e o grupo ácido carboxílico. Aí você vai me perguntar, Estopa, o que é esse grupo R aqui? É o que diferencia um aminoácido do outro, tá? Por exemplo, quando o seu R é grupo fenil, eu chamo meu aminoácido de fenilalanina. Se eu mudar o grupo R para um outro grupo, meu aminoácido vai ser diferente. Então isso aqui é a estrutura do que a gente chama de um alfa-aminoácido.
Por que alfa-aminoácido? Porque o carbono vizinho da carbonila a gente chama de carbono 2 ou carbono alfa. E aí, nesse carbono alfa eu tenho o hidrogênio, o NH2, o grupo R, que é o que diferencia um aminoácido do outro. Então, a resposta correta desse exercício é letra C. Repara de novo que ele é interdisciplinar. Você precisava saber o nome da enzima, você precisava saber o que ela ajuda a digerir, tá certo? Então, temos aí exercício 2 respondido. Então, você já vê que são duas questões bem interdisciplinares aqui. Tá? Duas questões que a gente tem uma característica marcante, que é a mistura de duas partes do conteúdo. Mistura de biologia com química aí. Tá certo? Belezura. Aqui. Então, para responder a questão a seguir, analise as fórmulas estruturais das bases nitrogenadas que compõem o DNA e os símbolos empregados, tá, para representá-las. Então você tem adenina e guanina, citosina e timina, tá? Os pareamentos das bases da dupla hélice do DNA, tá, ocorrem por meio de... Gente, você sabe que essas bases elas se ligam, tá, por forças intermoleculares. Das forças intermoleculares que a gente conhece, você tem dipolo induzido, você tem dipolo permanente e você tem ligação de hidrogênio. Gente, dipolo induzido, dipolo induzido é quando a molécula é apolar. Esquece. Não pode ser de jeito nenhum. Dipolo permanente é quando a molécula é polar. Ligação de hidrogênio é quando ela é polar. Mas não é qualquer polar, são as polares que possuem o quê? H ligado em FON. Certo? Beleza. Gente, olha para a estrutura da molécula, das 4 bases nitrogenadas que eu coloquei aqui para você. Aqui você podia responder essa questão por 2 pontos de vista. Tem muitas vezes na aula de biologia, no livro de biologia, que ele te diz como que a dupla hélice do DNA está unida. Tá? Ela está unida por ligação de hidrogênio. E eu consigo te mostrar por quê. Porque, olha aqui. Ligação de hidrogênio para fazer por aqui. Ligação de hidrogênio para fazer por aqui. Aí aqui, ligação de hidrogênio para fazer, ligação de hidrogênio para fazer. Esse O pode fazer uma ligação de hidrogênio, que pese não tenha H, né? Mas dá para ele fazer com outro NH. Aqui, ligação de hidrogênio para fazer por aqui, ligação de hidrogênio aqui. Dá para fazer ligação de hidrogênio aqui, ligação de hidrogênio. Então, gente, tá na cara que é ligação de hidrogênio. Quando que acontece uma ligação de hidrogênio? Então, a ligação de hidrogênio ela pode acontecer, por exemplo, você tem um N, aí você tem um H. Essa ligação ela é extremamente polarizada. Então, esse nitrogênio aqui ele está muito negativo, esse hidrogênio muito positivo. A interação intermolecular ela acontece pelos dipolos. É o polo positivo procurando o negativo de outra. Ele pode vir aqui, por exemplo, e se ligar no oxigênio da carbonila. Certo? E aí, o que acontece no oxigênio da carbonila? Que é o que eu te disse ali. Ah, ele não tem ligação NH. Tudo bem, mas ele é O, né? E esse O é negativo de qualquer forma. Então, aqui eu teria uma ligação de hidrogênio. Ó. Pode acontecer desse jeito, tá? Pode acontecer ligação de hidrogênio também, como? Se você interagir um NH desse interagindo com um N daquele ali, tá? Que estava ligado entre carbonos ali, tá certo? Então, esse nitrogênio, por exemplo, ou com esse oxigênio aqui. Então, tá lá negativo, positivo, esse nitrogênio é negativo, aí você vai ter a interação sendo feita. Então, gente, importa aqui para nós, né, reconhecer o que é uma ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela acontece quando o hidrogênio ele está entre dois Os, dois Ns, dois Fs. Pode ser entre um N e um N, entre um... igual tá aqui, ó, entre um N e um N. Pode ser entre um O e um N, como a gente viu. Não é o caso aqui porque a base nitrogenada obviamente não tem flúor, tá? Mas a ligação de hidrogênio é feita desse jeito. Toda vez que meu hidrogênio tá
Ele está aí entre qualquer um desses três. Entre dois N's, entre dois O's, entre um N e um O, entre um F e um O. Isso é a nossa ligação de hidrogênio, tá certo? Que é o que une as moléculas de DNA, a dupla hélice do DNA, ela une a estrutura das proteínas. Então, biologicamente é uma interação muito importante, tá certo? Então, ó, ligações de hidrogênio, resposta da letra C. Então, ó, não é ligação covalente simples e nem dupla, porque isso aqui é interação interatômica. É diferente, eu estou falando de interação intermolecular, não tem interação interatômica na dupla hélice, tá bom? Então não podia ser essas duas. Ligação iônica também não, ligação iônica é interatômica também. Interação entre cátion e ânion. Tá certo? Força de London, tá? É a mesma coisa que de polo induzido. O que não podia ser, porque essas moléculas são bem polares, como você está observando. Não podia ser de polo induzido de jeito nenhum, tá certo? Então, ou era de polo permanente ou era ligação de hidrogênio. Para ser molécula apolar, não podia ter esse monte de nitrogênio e O que elas possuem. Então, ficamos realmente só com ligação de hidrogênio como resposta. Então, repara, bem tranquilo. Existe até diferença no número de ligações de hidrogênio, né? Que você tem, que une uma base a outra. Uma base pareia por 3 e outra pareia por 2, enfim. Tá certo? Então tá aí. Pronto. Quarto exercício. A fórmula apresenta a estrutura da butanona, também conhecida como metilcetona, importante solvente industrial usado em tintas e resinas. Ele me deu a butanona. A butanona, tá? Ela tem qual fórmula? Ela tem 1, 2, 3, 4. Então ela tem fórmula C4. Aí tem 3 hidrogênios aqui. Aqui não tem nenhum, aqui tem 2 e aqui tem 3. 3, 6, 8. Certo? Para ser isômero, gente, a gente tem que ter a mesma fórmula molecular, tá? Representando alguma coisa de diferente. Ele me pediu um isômero, tá? Uma substância que seja isômero, tá bom? Propan2ol. Quem é o propan2ol? H3C, CH, OH, CH3. Esse aqui é propan2ol. E aí você vai ver que ele não pode ser isômero de jeito nenhum, por quê? Porque ele tem carbono a menos. Então não vai dar essa fórmula aqui. Não pode ser propan2ol. Butanal. Butanal é um aldeído. Vamos ver se ele tem a mesma fórmula. Quantos carbonos? 4. Aí, hidrogênios. 8. Ó, opa! Bateu a fórmula? Bateu. É isômero? É. Por quê? Porque essa molécula é função cetona. E essa molécula aqui é uma molécula de função aldeído. É um par de isômeros de função. Tá? Aí é que você pode me dizer, nossa, mas a única maneira que eu tinha era testando as alternativas. Como um exercício curtinho aqui é mais fácil fazer assim. Mas o que acontece? Em geral, não é uma regra. Cetona é isômero de aldeído, tá? Então depois eu ponho os parzinhos de função, tá? Mas em geral, cetonas são isômeros de aldeídos, desde que eles tenham, obviamente, a mesma fórmula. Metoxipropano. Ô, gente, esse aqui, metoxipropano, tá? É um éter. H3C, O, CH2, CH2, CH3. Ele até tem 4 carbonos, C4. Aí, hidrogênios, 3, 5, 7, com mais 3, 10. Ó, passou 2 hidrogênios, não pode, tá? Butan2ol. Bom, butan2ol tem a hidroxila na posição 2. Tá? Aí, vê se a fórmula é igual. Gente, exercício de isomeria, a primeira coisa que você tem que ver
quando ele te pede essas moléculas têm a mesma fórmula. Porque se elas não tiverem a mesma fórmula, você esquece. Você não está falando de isômeros, tá? Então você tem lá C4, aí H3, 5, com 3,8, com 2,10. Ó que legal. Esse éter é isômero desse álcool, não é? Isômero de função, mas eles não são isômeros de função, nem isômeros da butanona, tá? Mas beleza. Ácido butanóico. Ácido butanóico não vai ser de jeito nenhum, porque vai ter mais oxigênio, né? Ó. É igual propano 2 ônibus. Não precisa nem calcular a fórmula que você já vê que o ácido butanóico vai ter 2 oxigênios e que a minha acetona tem 1. Então, isso aqui configura um par de isômeros de função. Isomeria plana, né? Certo? Quais são os outros parzinhos? Então, vamos lá. Os pares de isômero de função que a gente tem é cetona, aldeído. Álcool, éter. Se o seu álcool e o seu éter eles tiverem mais carbono, você pode inclusive inserir o fenol aqui como isômero. Tá? Um fenol de isômero de função aí. Tá? Mas o fenol tem que ter aromático, não esquece. Então, seu álcool e seu éter precisam ter número de carbonos compatível para gerar um fenol que seja isômero. E ácido, em geral, é isômero de éster. Então, em geral, cetona é isômero de aldeído, álcool é isômero de éter ou de fenol e ácido é isômero de éster. Tá bom? São os parzinhos de isômero de função que a gente pode citar. 5. Então, mais uma questão de isomeria. Examina as estruturas do ortocresol e do... Aqui, ó. Acabei de falar de novo de isômeros de função, ó. Acabamos de falar disso, ó. Por que são isômeros de função? Vamos lá, ortocresol. Essa hidroxila aqui é uma hidroxila de fenol. Qual fórmula que você tem aqui? Você tem C7H8O. E aqui, mesma coisa, C7H8O. Então, os dois têm a mesma fórmula C7H8O, só que um é fenol e o outro é o quê? Álcool. Então, os dois são isômeros de função, mesma fórmula molecular e funções diferentes, são isômeros planos, mais uma vez. O ortocresol e o álcool benzílico apresentam a mesma função? Não. São isômeros? São. O que é um composto alifático? Um composto alifático é não aromático, o que não é o caso dos dois. Apresentam heteroátomo? Não, nenhum dos dois apresenta heteroátomo, tá? Apresenta carbono quiral? O que é um carbono quiral? Aquele carbono com 4 ligantes distintos? Não apresenta. Tá? Condição de ocorrência para isomeria ótica? A diferente de B, diferente de C, diferente de D. Então, gente, é isso. Olha que questão tranquila de fazer, tá? É o VUNESP 2018. Então, a gente não tem muita diferença, na verdade não tem muita diferença, não tem muito segredo essa prova da Unesp não, tá? São provas bem tranquilas que a gente tem a avaliar. Aqui, mais umazinha pra gente matar então. Analise o gráfico que mostra a variação da eletronegatividade em função do número atômico. Então, a gente deu um gráfico que mede a eletronegatividade com propriedade periódica, né? E aí ele te deu os períodos da tabela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto período, tá? Devem unir-se por ligação iônica. Ô, gente, a ligação para ser iônica,
ela precisa ter grande diferença de eletronegatividade. Porque quando você tem grande diferença de eletronegatividade, você tem átomos com muita tendência de perder e outros com tendência de receber. A gente diz que aumenta o caráter iônico. Um fica com muita tendência de doar elétron para o outro, tá? Então, para a gente ter átomos com ligação iônica, você tem que pegar este extremo aqui de cima, que são os extremos de maior eletronegatividade, e tentar ligá-los com alguém aqui de baixo. Se você ligar dois aqui em cima, ela vira ligação covalente, porque o caráter iônico diminui. Se você ligar dois aqui de baixo, a ligação vira metálica, tá? Então devem unir-se por ligações. Você vai ter que ver pelo número atômico, tá? 17 e 35. Quem é o 17? O 17, gente, se você for contar aqui, ó, cloro. E o 35, quem é? É o bromo, contando os pontinhos, né? Então você sabe que o hidrogênio é o 1. Aí o lítio é 2, 3. Vai contando os pontinhos aqui. O sódio é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Continua. Aí, é que na verdade tem, não pode esquecer dos gases nobres, né? O flúor é 9, mas aí tem o neônio que não tá aqui, que é 10. Sódio é 11. Cuidado, hein? Não esqueça dos gases nobres. Os gases nobres não têm eletronegatividade, porque eles não têm tendência de receber elétrons. Tá? Mas se não me engano, a VUNESP te dá a tabela periódica, então isso também não vai configurar um problema para você. Tá? Então não se esqueça lá que na eletronegatividade você descarta os gases nobres. E aí ela aumenta assim, ó. Certo? Beleza. Aí você tem cloro 17, aí tem o argônio 18, potássio 19, 20, 35. Certo? Aí teria o criptônio 36, rubídio 37 e assim vamos sucessivamente. Bom, o que importa para mim é que a letra A e a letra A não pode ser de jeito nenhum. 69 e 70. Gente, 69 e 70. Estão os dois aqui, ó. Certo? Nessa região. Concorda? Os dois nessa região, gente, você já tá vendo que também não vai dar, ó. Porque o 69 e o 70 devem ser esse e esse aqui. Gente, vai dar diferença grande de eletronegatividade esses dois? Não vai dar. Não vai ser iônico esse composto. 17,57. Bom, o 17 é esse aqui, tá? Quem seria o 57? O 57, o Césio é 55, 56, 57. Aqui até daria, né? 17 e 57 daria uma diferença boa. Você tá com uma eletronegatividade do cloro aqui e uma eletronegatividade do 57, mais ou menos aqui. Uma diferença grande de eletronegatividade. Esse já tá mais ok. 15 e 16, pelo mesmo motivo que o 69 e o 70 não foram, o 15 e o 16 também não serão. Quer ver? 10 está aqui, tá certo? O 15 e o 16 é o fósforo com enxofre, tá? Então o fósforo com enxofre tá aqui entre essa lacuna. Então se o cloro é 17, o 16 esse aqui é o enxofre e o 15 esse aqui que é o fósforo. Gente, a diferença não vai dar, ó, pequena diferença de eletronegatividade. O 12 é o magnésio, tá? Então o magnésio é aqui, ó, Mg. O 20 é o cálcio, certo? Então o 20 estaria exatamente aqui do lado do potássio. Ô, gente, vai dar alguma diferença de eletronegatividade? Magnésio com cálcio? Não, né? Então, tá aqui 17 e 57. Vai me dar maior diferença de eletronegatividade entre os dois. Ele me pediu a fórmula, então até aí tá tranquilo de você saber. O que você precisava saber é que para ser ligação iônica precisamos ter uma grande diferença de eletronegatividade para que a gente possa ter a tendência de um doar elétron e o outro receber. O que a gente pode concluir aqui, ó, é que o 17 é o cloro, certo?
O 17, ele vai ter, como a eletronegatividade alta, ele recebe elétrons, tá? E o 57 que está aqui, ó, perto do césio, tá certo? Esse 57, ele vai doar os seus elétrons, certo? Quem doa elétron é um metal, certo? Quem recebe é a metal. Só para te situar quem está com a tabela, o 17 então é o clório e o 57 é o lantânio. É o primeiro elemento da série dos lantanídeos. É um metal, vai ter tendência de doar elétrons sim. Tá bom? Beleza, então será o cloreto de lantânio. Certo, gente? Então o que eu tinha de revisão basicamente pra gente na VUNESP era isso, tá? Detalhes relacionados a essa tabela periódica, parte de orgânica e tudo mais, tá bom? Então, gente, VUNESP não foge muito disso daí, tá? Mais ou menos esses detalhes aí, sem muita coisa. Repara que são questões bem tranquilas de serem feitas, tá bom? Então é isso, gente. Volto depois para mais dicas pro Enem, beleza?